noite o nosso irmão evangelista Yukio, em nome de Jesus. Paz, meus irmãos, boa noite. Como vocês podem ver, o missionário e a missionária Leia não estão presentes hoje. Eles estão lá na nossa igreja da ICB Colombo. E eles mandaram um abraço. E já no domingo que vem o missionário vai dar continuidade à mensagem que ele tem ministrado sobre os livros da nossa vida. Amém? Então hoje especificamente ele não estará presente. Vou estar trazendo uma palavra de Deus para a vida de vocês. E na semana que vem ele retorna com a direção que Deus tem dado para ele sobre os livros da nossa vida, amém? Vamos orar ao Senhor, colocar esse momento diante do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na sua presença nesta noite, Senhor. Pois nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem algo para fazer em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor ainda, a obra que o Senhor começou, ainda o Senhor não completou, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai amado, pela Tua Palavra, Senhor amado, nós possamos ser ensinados, nós possamos ser direcionados, nós possamos ser conduzidos, ó Deus, à vida que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que o Senhor, Teu Espírito, Pai, nos ajude, fale conosco nesta noite, Senhor, e que o Senhor mova céus e terra, Senhor, em favor dos Teus filhos, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Pode se assentar, fique à vontade. Aleluias. Missionário, na sexta-feira, o missionário me deu uma missão, né? Sexta-feira à noite eu estava ali já no momento da sessão Freedom. Aí o missionário me mandou uma mensagem pedindo para mim estar trazendo uma palavra de Deus para vocês. E aí depois a gente receber várias mensagens no final de semana, mensagens impactantes, mensagens poderosas. Aí a gente fica até meio constrangido, né? O que eu posso levar para a igreja que Deus possa trabalhar no coração deles para que eles possam continuar recebendo algo de Deus. Quem aqui foi abençoado na Confreedom? Amém? Então, é uma responsabilidade, porque toda unção, todo mover que teve, aí a gente dá continuidade. Porque a expectativa agora de todo mundo está onde? Está lá em cima. E aí, como vem uma responsabilidade de a gente trazer mensagem logo após a Confreedom, a gente fica assim, né, meio, e agora, Deus, o que o Senhor tem para entregar para a sua igreja, o que o Senhor tem para entregar para o seu povo? Mas eu creio que Deus está no caminho, Deus está conduzindo. Amém? Eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês aqui nessa noite. Quem aqui, além de mim, já teve a sensação de sair de casa e está com aquela sensação que esqueceu alguma coisa, que deixou alguma coisa para trás, e você sai e você fica naquela preocupação, só que você não consegue lembrar. Aí você fica naquela situação, o que foi, o que eu deixei? Eu estou sentindo que eu deixei alguma coisa para trás. Estou sentindo que eu esqueci de fazer alguma coisa. Tem alguém aqui ou não? Aí, ó. Então Deus não vai falar só comigo não, então vai falar com muita gente hoje. Porque eu também. Muitas vezes, e não foram uma, muitas vezes eu já saí de casa com a sensação que estava deixando algo para trás. No meu trabalho, às vezes eu estou com essa sensação que eu estou deixando algo para trás, eu tenho que lembrar e tenho que ir lá e pegar e fazer rapidinho e voltar para aquilo que eu estava fazendo. E assim na nossa vida como um todo. Eu já teve situações de eu esquecer compromissos. Gente, eu tenho um problema sério com data de aniversário de casamento, datas específicas assim. Volte mesmo, a mulher lá vai me dar um puxão da orelha. Você esqueceu, né? Pois é, eu esqueci. Quem nunca, né? E assim a nossa vida como um todo. E por que eu estou falando isso? Porque essa mensagem que eu vou compartilhar agora com vocês é uma mensagem que ela começou a ganhar forma mais ou menos uns 30 dias atrás, mais ou menos, quando a gente estava saindo de uma reunião aqui de liderança. Aí a gente estava indo embora, já tinha terminado a reunião, a gente estava indo embora. A gente foi levar a Celina na casa dela. E quando a gente estava chegando na casa da Celina, a Edneia, esqueci, colocou a mão na cabeça e eu se dirigindo, né? Perguntei, o que foi, amor? O que você esqueceu? Esqueci do Igor. Como assim esqueceu do Igor? Eu falei assim, não, eu esqueci do Igor. Daí eu falei assim, mas o que aconteceu com o Igor? Aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, não, ele estava lá no Xaxim
E ele pediu para quando terminasse a reunião, eu fosse lá e buscasse ele. Aí eu falei assim, mas e agora? Daí ela foi, tentou ligar para ele, conseguiu falar com ele, daí ele deu um jeito, foi embora para casa. Mas, gente, o que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes a gente, na nossa correria, às vezes a gente no dia a dia nosso, ou até mesmo por esquecimento, a gente esquece de coisas, umas mais importantes, outras menos importantes. E nesse momento que estava lá no carro, a gente até citou aquela passagem de Isaías que fala, pode a mãe esquecer do seu filho, mas Deus nunca esquecerá dos seus. E a gente comentou, né, que tipo assim, se está escrito na Bíblia, por quê? Acontece. E eu falo, é normal a gente esquecer de coisas, até mesmo coisas importantes. Tem gente que não esquece data. Eu fico admirado com pessoa que consegue guardar a data de tudo, data de namoro, data de casamento, data do batismo, data da conversão. Eu sou péssimo para guardar data, mas tem gente que consegue ter essa facilidade de guardar. E normalmente essas pessoas que guardam, o que elas esperam? Que as outras pessoas guardem também, que lembrem. Gente do céu, eu sou uma pessoa, nesse ponto, muito esquecida. E acontece da gente pegar e esquecer as coisas. E depois eu, estudando esse texto, comecei a ler esse texto, e aí Deus começou a me incomodar. Eu comecei a buscar na palavra essa questão. Pode uma mãe de fato esquecer de um filho? Pode de fato alguém esquecer do seu filho? E isso está na Bíblia. E a Bíblia mostra isso para nós. Que a própria mãe de Jesus, Maria, José, esqueceram de Jesus. Que está lá no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 41. E o que eu queria antes de começar a mensagem? A pergunta que eu faço, assim como Maria, assim como José, já esqueceu de alguém importante? Já esqueceu de alguém que tem muita relevância, que é um filho? Mas não é somente um filho, não é qualquer filho, é o filho de Deus. Será que você, por acaso, durante a sua vida, durante a sua trajetória, você nunca esqueceu de Jesus? Que Deus me levou desse dia que aconteceu essa situação da Edinete, esquecido do Igor, eu estar meditando nessa palavra. Será que nós, durante a nossa dia a dia, durante a nossa caminhada, nós não esquecemos de Jesus? Olha o que diz o texto ali. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas os seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, depois de quantos dias? 3 dias. O encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e os fazendo perguntas. Então aqui a gente vê essa passagem, que José e Maria, eles saíram de Nazaré, foram para Jerusalém para a festa da Páscoa. E ali, durante a festa, eles estavam ali todo envolvidos. Creio que é mais ou menos igual a gente participou da Confrida no final de semana, se junta pessoal de outras igrejas, de outras cidades, e ali ele começa a conversar com pessoas que eles viam, muitas das vezes só na festa da Páscoa, se viam só naquele momento, e acabaram se esquecendo. Acabaram ali se entretido com as conversas, conversando com as pessoas, celebrando aquele momento, e durante um determinado momento ali eles não se deram conta que Jesus não estava entre eles. E muitas das vezes nós somos assim na nossa vida. A gente está ali no nosso automático, a gente está no culto, a gente está indo para a célula, mas será que nós estamos indo ali com a nossa motivação certa? Será que nós estamos indo ali só para cumprir um protocolo? Só para cumprir algo? Só porque se eu não for, o meu pastor vai me cobrar, meu líder vai me cobrar? Eu não quero depois que vou ir porque senão depois tem que ficar justificando.
Então, muitas das vezes, a gente está nesse automático. José e Maria, eles iam costumeiramente, eles iam todos os anos. Ou seja, era já algo prático na vida dele. Agora imagine, Jesus, uma criança de 12 anos de idade, estava ali junto com eles. E eles foram embora e esqueceram de Jesus. Não se deram conta que Jesus não estava mais entre eles. E isso acontece muitas das vezes na nossa vida espiritual. A gente está ali no nosso automático, a gente está ali no nosso dia a dia. Só que quando a gente vai ver, Jesus não está ali. Quando a gente vai ver, a gente está fazendo algo espontâneo, algo no automático, mas sem Jesus ali. E quando eu estava meditando nessa palavra, até tinha comentado uns dias que a Diné falou assim, olha, Deus me deu uma palavra em cima do que aconteceu, eu expliquei para ela, só que ainda estou formulando a palavra, só que estava querendo que isso aí, eu ia ministrar isso aí mais para frente. Aí quando o missionário falou comigo na sexta, eu já falei, não, então é algo que Deus quer trazer para a igreja agora. Algo que a igreja precisa ouvir para agora. Então o que nós temos feito na nossa vida? Será que nós estamos ali atentos na nossa vida espiritual? Será que nós ali estamos dando o devido valor para Jesus na nossa vida? Será que nós estamos de fato dando essa importância para Ele? E a pergunta que eu faço nessa noite, assim como Maria, ela esqueceu Jesus, e o texto mostra que eles foram o quê? Procurar Jesus. Em algum momento da sua vida você já se deu conta que você havia esquecido Jesus? Você tinha deixado Jesus de lado na sua vida por outras coisas? Que Jesus ficou em segundo plano na sua vida? Eu falo para vocês, eu por experiência própria, já cheguei uma vez nessa conclusão, que eu estava fazendo algo, mas eu estava esquecendo de Jesus. Eu estava dando importância para outras coisas, mas Jesus, ele não estava em primeiro plano. A palavra de Deus, né? Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu comecei a colocar outras coisas na minha vida como prioridade. Coloquei começar outras coisas na minha vida que fossem mais importantes que Jesus. É como a Lilian falou aqui, a da oferta. Quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac, por que Deus estava pedindo aquilo para Abraão? Para ver se de fato o coração de Abraão estava em Deus. Porque muitas das vezes é comum a gente ter ali as nossas conquistas, os nossos filhos, as nossas realizações, e muitas das vezes a gente deixar Deus em segundo plano. A gente deixar Deus não ser mais prioridade na nossa vida. E assim como Deus fez isso para testar Abraão, para ver se de fato Abraão ainda estava com o coração nele, e Deus depois foi lá e proveu o sacrifício, o cordeiro para sacrificar, muitas das vezes Deus faz isso com a gente. Deus, ele nos testa, Deus, ele nos confronta, Deus permite que situações aconteçam na nossa vida para que a gente possa cair em si e ver se de fato a gente está colocando Deus em primeiro lugar. Deus permite que situações difíceis aconteçam na nossa vida para que a gente olhe e veja que de fato a gente deixou Deus de lado, e porque a gente deixou Deus de lado, Ele está permitindo que aquelas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa voltar para Ele. Amém? E aqui é uma pergunta: aonde você esqueceu Jesus? E nesse texto que nós lemos, nós podemos identificar 3 pontos aonde José e Maria estavam ali procurando Jesus, possíveis lugares onde eles perderam Jesus. Porque é assim na nossa vida, né? Quando a gente perde alguma coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar. A Laura não está aqui, eu lembrei dela quando eu estava preparando a mensagem. Ontem a Laura, o que ela estava desesperada? Ela perdeu o celular. O que ela estava fazendo? Saiu procurar. Aquela mulher, quando ela perde as dracmas dentro de casa, o que ela faz? Ela limpa com qual intuito? De encontrar as dracmas. Quando a gente perde algo importante, quando a gente perde algo de valor, qual que é a nossa primeira reação? Sair procurar. E normalmente a gente faz isso como? Normalmente a gente tentando ver de onde a gente
esqueceu, ou onde foi a última vez que a gente deixou. Então isso acontece na nossa vida. E o primeiro lugar que eles foram procurar, um possível lugar onde eles perderam Jesus foi aonde? No caminho de volta de Jerusalém para Nazaré. Olha o que fala ali no capítulo de Lucas, no capítulo 2, ao versículo 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Então eles estavam onde? Voltando para casa, voltando para Jerusalém. Eles estavam onde? No seu caminho, saindo ali de Jerusalém para Nazaré. Quando eles caíram em si. Eu já teve situações de estar saindo da igreja e, às vezes, porque o que acontece? A Giné, às vezes, vai, amor, vamos para casa. E eu fico, não, vamos para casa. Só que daí ela para, conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. Aí a Yasmin é a mesma coisa, ele fica chamando a Yasmin, filha, vamos para casa, filha. Aí o que acontece? Aí eu entro no carro, a Giné entra no carro, o Igor entra no carro, e daqui a pouco, cadê a Yasmin? É comum a gente estar indo voltar para casa e daqui a pouco, cadê os filhos? E daí a gente sai o quê? Sai procurar. E isso aconteceu com José e com Maria. Eles foram procurar onde primeiro? Eles se deram falta de Jesus aonde? Quando eles estavam voltando para casa. Só que algo interessante que fala no texto é que eles estavam no caminho já fazia um dia. Pensa, um pai e uma mãe só lembrar do filho um dia depois. Eu ainda da Yasmin ainda estou no crédito, porque eu lembrei dela no portão. Agora pensa, José e Maria, depois do dia que eles foram se dar conta que Jesus não estava lá. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes a gente, na nossa vida, a gente só se dá conta que Jesus não está lá, ó. Estamos fazendo, estamos liderando célula, estamos vindo para a igreja, mas Jesus não está ali na nossa vida, não é a nossa motivação, não é essa razão de estar fazendo. E aqui a gente pode ver que os pais de Jesus esqueceram de Jesus quando eles deixaram Jesus para trás. Olha o que ele fala aí, ó, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém. Qual pai, em sã consciência, deixa seu filho para trás? Normalmente o que acontece com o filho? A gente vai pegar o filho o quê? Pela mão e leva junto. Ou quando você está caminhando com ele, o filho vai na frente, o pai vai sempre atrás. Você nunca vai deixar teu filho atrás. Normalmente você está indo com o filho aonde? Ou do lado segurando a mão dele, ou na frente. E quantas pessoas estão andando no caminho, estão perdidas no caminho porque deixaram Jesus para trás? Jesus agora não está à frente dela. A Bíblia fala que Jesus, ela é a palavra viva. Ele fala assim, eu sou a palavra que estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. E a palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Só que a gente deixa Jesus. Como que Jesus vai iluminar os meus pés? Como que Jesus vai iluminar meu caminho se Ele está atrás de mim? Ou quantas vezes eu deixo Jesus para trás, por quê? Porque eu não concordo com a palavra, eu não concordo com a direção que o meu pastor me dá, que o meu líder me dá. Quem aqui já quebrou a cara porque não seguiu o conselho de líder ou de pastor? Por quê? Por teimosia. Deixou de seguir a direção. Deixou de seguir aquilo que Jesus estava dizendo, aquilo que a palavra de Deus dizia. Lembra que eu falei que Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa cair em si? Isso acontece na nossa vida. A gente cai em si por quê? Porque a gente deixa Jesus para trás. O que é deixar Jesus para trás? Ele não é mais prioridade. Quantas pessoas aqui oram buscando um trabalho, aí depois do trabalho chega, aí em vez da pessoa pegar e se manter fiel a Deus, firme com Deus, ser grata a Deus, o que a pessoa faz? Começa a dar mais valor para o trabalho do que para Deus. Quantas pessoas buscam algo em Deus e Deus responde a fé da pessoa, busca uma cura, busca algo para alguém da família, intercede por meio, e aquilo Deus responde à oração daquela pessoa, a pessoa conquista aquilo que ela tem buscado, só que muitas das vezes o que ela faz? Deixa agora aquilo ser mais importante na vida dela.
Isso acontece, gente. Aquilo agora, em vez de ser bênção na vida dela, o que quando começa a ser? Maldição. Em vez de ajudar, começa a atrapalhar. Eu vou dar um exemplo aqui do trabalho da Edneia. Gente, a Edneia, ela acorda 3 horas da manhã para trabalhar. E ela trabalha numa escala 6x2. Gente, é um horário para quem tem família, para quem tem ministério, eu vou ser sincero, horrível. Aí você não pode programar nada no final de semana, por quê? Porque ela tem que trabalhar. Aí você não pode ficar até tarde em lugares, por quê? Porque no outro dia ela tem que acordar cedo. Aí, sem falar que isso estava dando problema na saúde dela, e emocionalmente estava fazendo mal para ela. Então, algo que era para ser bênção, estava começando a prejudicar. E na cabeça dela, ela tinha convicção que aquilo era de Deus, e que era a resposta de Deus, por quê? Porque ela tinha um sonho de trabalhar na empresa que ela está. E aquilo ali, quando isso aconteceu, o que ela fez? Deus, é uma confirmação de Deus. Deus respondeu a oração dela. Só que isso começou a atrapalhar ela, primeiramente dentro de casa, porque ela tem menos tempo para passar com a família, menos tempo para passar comigo, com os filhos. Às vezes a gente quer fazer um programa em família, a gente não consegue porque ela tem que trabalhar. Ministerialmente tem atrapalhado, por quê? Porque às vezes ela precisa fazer visita, precisa fazer um aconselhamento, precisa fazer, ou até mesmo algum compromisso da igreja, que ela não pode, por quê? Porque ela tem que trabalhar. Então aquilo que era para ser bênção na vida dela, começa a ser o quê? Maldição. Por que é maldição? Porque aquilo ali estava atrapalhando até o relacionamento dela com o Senhor. Estava afastando ela de Jesus, estava afastando ela do propósito de Jesus na vida dela. Então isso começou a o quê? Prejudicar. Então o trabalho que era para ser algo que era para ser bênção, estava começando o quê? Atrapalhar. E muitas das vezes a gente acha que, quando Deus responde, a gente acha que de fato é de Deus. Mas Deus nunca vai dar algo para nós que vai ser para o quê? Para nos atrapalhar. Para viver o plano, para viver o propósito dele. Daí a Edneia foi, eu conversei com ela, ela foi, conversou com a gerente dela e tudo, daí a gerente dela até fez uma proposta para ela, para poder efetivar ela, para tentar segurar ela, mas ela estava convicta da decisão dela, porque às vezes acontece isso, gente. O diabo faz propostas, mas para quem tem propósito, não se engana com as propostas. E o erro de muita gente é se enganar com as propostas. Pessoas se afastam do propósito de Deus porque aceitam propostas. Por que acontece isso? O diabo tentou fazer isso com Jesus. Você acha que se o diabo tentou fazer proposta com Jesus para tirar Jesus do propósito, você acha que não vai fazer isso com a gente? Só que o diabo vai vir o quê? Não vai vir na forma de um inimigo, não, ele vai vir sutil. Foi assim que ele chegou até Eva, foi assim que ele chegou até Jesus. Ele vai vir sutilmente, entrar na nossa mente, achar que, sabe, toda delicada, tudo para tirar a gente do propósito. E tem muita gente que sai do propósito de Deus porque aceita a proposta. E eu falei para ela: você tem convicção? Tem, então você tem uma decisão para tomar. Então, gente, a gente se afasta, a gente perde Jesus no caminho quando a gente deixa ele para trás, aceitando coisas que, pela luz da palavra, a gente não aceitaria, tomando escolhas que vão nos prejudicar lá na frente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Como eu disse, né, a Edneia, ela tinha essa visão que aquilo ali era algo de Deus, era uma resposta de Deus, porque aquilo ali estava no coração dela, era um desejo que ela tinha. E algo importante que vale a gente ressaltar: às vezes a gente faz essa oração e até mesmo a gente agradece a Deus, porque a gente crê de todo o nosso coração que aquilo é de Deus. Mas olha o que diz lá em Salmos 139, versículo 23 e 24. Esse texto aqui eu acho fantástico. Davi, ele fala, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem muitos caminhos que para o homem é caminho de bênção, mas que nos leva à morte. Isso estava acontecendo com a Edneia. Isso estava levando ela para um caminho que estava afastando ela do propósito de Deus na vida dela. Estava levando ela para um caminho que estava afastando ela de ter um relacionamento com a família dela, com as pessoas que estão
em torno dela. E volta e meia, eu sou uma pessoa que eu faço essa oração para Deus. Porque o meu coração ele é enganoso. O meu coração ele é enganoso. E a tendência, se eu seguir o meu coração, eu tomar escolhas, tomar decisões que muitas das vezes me vão levar para caminhos que vão me afastar de Deus. Só que eu estou olhando só aquilo que a minha visão pode mostrar. Mas Deus ele está olhando lá na frente. Então eu sempre faço essa oração: Senhor, sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se o caminho que eu estou indo está um caminho que está me levando para a vida, ou um caminho que vai me levar para a morte. E eu peço para Deus constantemente estar corrigindo meus caminhos. E muitas das vezes a gente acaba indo por caminhos errados por seguir o nosso sentimento, por seguir nossas emoções. E isso vai nos afastando de Jesus. E isso faz com que a gente deixe Jesus de lado. Ah, mas eu estou indo na igreja, mas você está cumprindo o teu propósito? Ah, mas eu estou indo na célula, mas você já está fazendo aquilo que Deus queria que você estivesse fazendo? Na tua casa, você está exercendo o papel ali que Deus quer que você exerça? E muitas das vezes a gente acha que a gente está, pelo simples fato de estar indo numa igreja, de estar indo numa célula, a gente acha que a gente está de fato andando no caminho que Deus quer. Mas muitas das vezes esse caminho está nos levando para a morte. Em Lucas, capítulo 24, versículo 13 e 16 ao 16. Naquele mesmo dia, 2 deles, aqui os discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aqui já é um outro contexto. Aqui Jesus estava com eles no caminho. Aqui os discípulos de Jesus, aqui é logo quando Jesus ele é crucificado, Jesus é morto. Aí Jesus vai aos céus. E eles estavam sem direção. E Jesus volta para eles, só que eles não conseguem identificar, eles não conseguem reconhecer Jesus. E o que eu quero dizer? Na nossa caminhada, muitas das vezes a gente vai estar com Jesus, só que a gente acaba não sentindo a presença dele. A gente acaba andando, mas Jesus, ele está ali de alguma forma tentando nos mostrar que ele está ali com a gente, só que a gente não consegue identificar. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus ele sempre nos dá uma segunda chance. Quem é que já saiu dos caminhos do Senhor, mas Deus enviou alguém lá para te buscar, para te dar uma palavra, para te dar uma direção, para te dar um puxão de orelha? E Deus faz isso, por quê? Porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele nos ama. E na nossa caminhada, Deus ele vai estar sempre ali, do nosso lado. Só que a gente muitas das vezes não reconhece. E por que a gente não reconhece? Porque aqueles 2 discípulos ali, eles estavam o quê? Eles estavam tristes. Ele fala ali, ó, e foram... Não é nesse versículo, mais para frente ele fala, se eu não me engano no 17 ou no 18, que eles estavam tristes porque Jesus havia morrido. Quem aqui, em função da sua caminhada, da sua jornada, não ficou triste, não se magoou, não se frustrou? Quem aqui já... Gente, isso aqui é algo que o missionário fala e é fato isso. Tem pastores que durante a sua caminhada, eles se frustram com o ministério e eles se entristecem tanto a ponto de estarem fazendo a obra de Deus no automático e não verem Jesus. Eu tenho um amigo meu que chegou e falou para mim esses dias, falou assim, gente, eu estava buscando algo para a igreja, mas não conseguia buscar algo para mim. Eu estava tão no automático que estava mais preocupado em ter um relacionamento com Deus, em ler a Bíblia para dar algo para a igreja, mas não algo que ele precisava. Então tem muita gente que se frustra em ministérios, e daí Jesus está ali querendo dar uma segunda chance, Jesus está ali do lado e a pessoa
por fato dela estar entristecida, dela estar chateada, dela estar magoada com o que aconteceu, ela faz o quê? Ela acaba não percebendo que Jesus está ali no caminho. Ela não se dá conta que Jesus está ali. E isso é algo terrível, gente. Segundo ponto ali onde nós podemos esquecer Jesus, que é onde José e Maria eles foram buscar Jesus. Esquecemos Jesus nas pessoas. Olha o que diz o texto lá em Lucas 2:44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Quando a gente perde Jesus, quando a gente não tem um relacionamento com Jesus, o que a gente faz? Vai buscar Jesus em outra pessoa. Pede para o líder orar, pede para o pastor orar, pede para alguém uma palavra. Mas Jesus, na verdade, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Não é errado a gente buscar uma direção, uma palavra, um conselho de alguém que tem mais experiência que a gente na fé, que Deus usa, e de fato Deus usa pessoas. Só que muitas das vezes as pessoas trocam essa busca, esse relacionamento com o Senhor para se relacionar com os outros. A Bíblia fala, né, que é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, ou seja, imagine se alguém fala assim, o teu Deus. Gente, o meu Deus é o mesmo que o teu Deus. Só que as pessoas, elas acabam buscando em outras pessoas um meio pelo qual Deus possa fazer algo na vida delas. Se a pessoa tem um livre acesso de chegar até Deus. A pessoa ela tem esse caminho de chegar diretamente a Jesus e ter esse relacionamento com Ele. Só que o que acontece? Parece que a pessoa precisa de um intermediário. Vou pedir para o pastor orar porque a oração do pastor tem mais poder. Vou pedir para o líder orar porque o líder tem conhecimento. Vou pedir para aquela tal pessoa porque aquela tal pessoa ela tem uma unção diferente na vida dela. Gente, pode até pedir, mas não deixe de fazer, de buscar o teu relacionamento com o Senhor. Não substitua o teu relacionamento com o Senhor para que outras pessoas intercedam. Na antiga aliança, Deus ele falava com o seu povo por meio de profetas, por meio de pessoas. Agora nós temos esse livre acesso para chegar até Deus. Não significa que eu não preciso de pessoas, pelo contrário, eu sou sujeito ao meu líder, sujeito ao meu pastor, mas isso não pode impedir de eu ter um relacionamento com Jesus. E muitas pessoas deixam de ter um relacionamento com Jesus, de buscar Jesus, porque criam na sua imagem, na sua cabeça, que para elas terem um Jesus na vida delas, elas precisam dos outros. Outras pessoas buscam nas pessoas aquilo que Jesus pode fazer por ela. Pessoas que são feridas dentro da sua casa, na sua família, em relacionamento. Aí buscam fazer o quê? Em vez de se buscar no Senhor, elas vão o quê? São pessoas carentes que buscam através de pessoas, alguém que entenda ela, alguém que compreenda ela, alguém que aceite ela da forma que ela é. Então acaba buscando nas pessoas aquilo que só Jesus pode dar para ela. E era isso que José e Maria estavam fazendo. Eles estavam procurando Jesus aonde? Nos seus parentes, nos seus conhecidos. Então a gente precisa buscar Jesus, mas a gente tem o quê? Tem um caminho direto que a gente pode chegar até Ele. Hoje em dia a rede social, ela é um perigo para as pessoas. Porque as pessoas hoje, assim como tem muita coisa boa na internet, também tem muita coisa ruim. E as pessoas, por falta de maturidade, por falta de conhecimento, acabam fazendo o quê? Buscando algo na internet que vai agradar ela, que vai trazer aquilo que ela está precisando, aquele conforto, aquela segurança que ela precisa. Só que isso acaba, em vez de trazer isso, acaba o quê? Afastando ela de Jesus. Pessoas que, por muitas das vezes, tinham Jesus como referência na sua vida, mas aí acabam... Eu falo isso porque eu sou pai de adolescente, eu sei o que isso é. Conforme eles vão mudando os ambientes, muda o nível de pessoas. E se a gente não está ali conversando, se a gente não está ali perto, a gente sabe que as pessoas influenciam outras pessoas a tomada de decisão.
Ah, mas é só uma bebidinha. Ah, mas é só uma saidinha. Ah, é só um culto que você não vai. É só uma célula que você não vai. Ah, mas é só... Não, isso aí não é mentira, mas é só, você só está escondendo a verdade. E as pessoas vão desse jeito, sutil, onde as pessoas vão seguindo. E aí, todo aquele ensinamento que você passou para as pessoas, para os teus filhos, isso aí é em função da influência que as pessoas têm na vida delas, elas acabam deixando de praticar, deixando de buscar. Quem é líder aqui, tem os liderados, a mesma coisa. Quantas vezes as pessoas estão ali, você está direcionando, você está conciliando, aí de repente você vê, a pessoa não está mais indo na célula, não está mais indo no culto. Ah, mas é só uma célula. Não, mas eu estou bem. Não, mas eu estou tranquilo. Não, está tudo certo. Só que, igual eu falei, o diabo ele vem com essas propostas, e ele vem de uma forma sutil. Você acha que não tem problema, aí daqui a pouco você já está dando uma saidinha aqui, dando uma saidinha ali, e é onde a pessoa acaba deixando Jesus de lado. É onde Jesus acaba ficando como segundo plano na vida dela, porque agora ela tem um trabalho dela que é mais importante. Aí agora, como a pessoa começa a se relacionar com as pessoas do trabalho, menos com as pessoas da igreja. Aí as pessoas acabam se relacionando mais com as pessoas agora da faculdade, menos com as pessoas da igreja. Se relaciona mais com os vizinhos, os parentes, os colegas, do que com as pessoas da igreja. E aquilo, em vez de buscar edificar, acaba o quê? Prejudicando. Então, gente, a gente precisa buscar ter esse cuidado de não perder Jesus em meio às pessoas. Perdemos Jesus quando deixamos de buscar um relacionamento direto com Ele, substituindo por pessoas. Então a gente precisa suprir as nossas carências aonde? No Senhor. As nossas ansiedades, as nossas angústias, a gente tem que levar para quem? Para o Senhor. É Ele somente que pode suprir isso. Só que muitas das vezes a gente vai lá e acaba fazendo o quê? Se frustrando. Aí vem uma palavra às vezes do líder, do pastor, e a gente acha uma palavra dura. Eu já recebi palavra dura. Porque para a gente aceitar tem que dar aquela engolida seca e aceitar ela. E agora, o que eu faço? Sigo o que ele está me dizendo? Não, mas lá o pessoal lá do meu trabalho disse que não tem problema. Vai por um outro caminho. Eu sou uma pessoa que eu quase perdi minha família. Por quê? Porque quando eu tinha meus problemas com a Diné, o que acontecia? Vinham as pessoas da igreja e davam uma direção, os nossos líderes, os nossos pastores, mas também tinha aquelas pessoas que também vinham fazer o quê? É o anjinho bom e o diabinho. E aí a pessoa ficava lá, para que você está fazendo isso? Vai, se separa, fica aguentando esse tipo de coisa. Mas o que a gente fez? A gente foi para Cristo. Se a gente não segue uma vida onde Cristo é a nossa referência, a gente coloca pessoas, a gente vai se frustrar. A gente vai deixar Cristo de lado. Nada é mais importante, nada substitui a presença de Cristo na nossa vida. Terceiro lugar onde eles procuraram Jesus. E normalmente, quem estava aqui na Confrido ontem? Amém? Lembra da primeira e da segunda mensagem? Falou sobre Apocalipse 2. O que ele falava lá? Arrependam-se, vejam onde vocês caíram, volte para onde vocês caíram. Quando José e Maria esqueceram Jesus, eles voltaram para onde? Para onde eles viram Jesus a última vez. E Jesus estava onde? No templo. Eles esqueceram Jesus aonde? No templo. Olha o que diz ali em Lucas 2:46. 3 dias depois, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então José e Maria, eles procuraram Jesus. Aonde? Primeiro, perderam Jesus no caminho. Esqueceram Jesus no caminho. E foram procurar Jesus no caminho. Aí foram procurar Jesus aonde? Em meio aos seus parentes, em meio aos seus conhecidos. Mas também não encontraram. Aí eles foram para onde? Aonde eles
viram Jesus pela última vez, que era no templo. E aonde que eles encontraram Jesus? No templo. Só que ele mostra também que foi ali que eles perderam Jesus. No templo. E muitas das vezes a gente perde Jesus no templo. Assim como aconteceu com José e com Maria, de perderem Jesus no templo, a gente também perde Jesus no templo. E como que a gente perde Jesus no templo? Quando a gente começa a focar nos trabalhos, nas responsabilidades, e deixamos Jesus de lado. Texto de Lucas 10, 39 ao 42. Aleluias. Texto de Lucas 10, a partir do 39, diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Diz-lhe que me ajude. Aí respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta lhe não será tirada. O que está dizendo esse texto aqui? Marta e Maria, duas irmãs. Jesus gostava dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Só que Jesus foi para lá e o que aconteceu? Enquanto uma estava ali contemplando Jesus, valorizando a presença de Jesus, a outra estava preocupada com o quê? Com os afazeres, com as tarefas, com as obrigações. E quantas vezes a gente na nossa vida espiritual, a gente está fazendo, a gente está realizando as tarefas, nós estamos realizando as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, mas Jesus está ali e a gente não está ali fazendo por Ele. A gente não está ali adorando. Hoje, a gente está vindo de uma pós-conferência. Muitos estão cansados. Muitos chegaram em casa e colocaram em xeque: pô, já fui lá na conferência sexta, já fui sábado, acho que eu não vou ir hoje. Acho que eu vou ficar em casa descansando. Quem aqui, seja sincero, quem aqui depois de uma conferência, depois de um encontro, nunca pensou isso? Eu falo isso porque eu já pensei isso. Eu já pensei isso. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está fazendo isso no automático. Pessoas que vêm: hoje eu tenho que ir para o culto porque eu estou na escala. Se eu não estivesse na escala hoje, eu não iria. Mas a gente está aqui no culto para quê? Primeiramente, para adorar o Senhor, para celebrar Ele. Marta não estava entendendo isso. Marta estava ali servindo, Marta estava ali trabalhando. Maria não, Maria estava ali fazendo o quê? Adorando o Senhor. Estava ali se derramando aos pés do Senhor Jesus. Marta esqueceu ali qual que era o propósito, a presença de Jesus naquela casa. E muitas das vezes a gente é assim. A gente está ali fazendo porque eu estou na escala. Vou ir na igreja hoje porque é meu dia de estar lá na recepção. Vou na igreja hoje porque eu tenho que fazer isso. Vou na igreja hoje porque eu tenho que cuidar de decoração. Vou na igreja hoje porque eu estou no Kids. Não, a gente tem que vir para a igreja para poder cultuar o Senhor, para poder adorar ao nome dEle, para adorar Ele, por gratidão a Ele. Só que Marta estava o quê? Preocupada com as tarefas. E isso incomodava ela. Senhor, pede para que ela pare e que ela venha aqui me ajudar. Pede para que ela deixe aquilo de lado. Só que muitas das vezes a gente está ali no nosso automático. Às vezes a gente é Marta. A gente está ali fazendo. E a pessoa que está lá adorando, às vezes a gente se incomoda. Pô, a pessoa está vendo que está precisando, está vendo que tem coisa para fazer e não faz. A gente está agindo como Marta. Em vez de a gente buscar ali, estar na presença de Jesus, estar ali porque não, estou aqui para servir ao Senhor, porque uma das formas de eu adorar Ele
através de estar servindo a Ele, mas não. Está ali porque está no automático. E, gente, quando a gente está no automático, a gente perde a verdadeira essência do que é servir ao Senhor, do que é adorar ao Senhor. E aqui, José e Maria, eles perderam Jesus aonde? No templo. Eles estavam no templo, eles estavam lá com Jesus, como todo ano eles faziam. Estavam lá no momento de festa, lá de Páscoa, onde eles se reuniam com várias pessoas, só que eles esqueceram Jesus. E algo interessante que Jesus fala, né, no texto, né? Jesus estava sentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando. Depois Jesus ele fala, né? Vocês não sabem que o meu lugar é na casa do meu Pai? Então, gente, muitas das vezes nós fazemos isso. Nós estamos perdidos. Nós deixamos Jesus de lado. Nós esquecemos de Jesus na nossa vida. Só que Ele está sempre procurando um jeito de nos alcançar, procurando um jeito de nos tocar com o seu amor. E a gente não pode deixar que essas coisas atrapalhem. Que o nosso caminho com Jesus seja um caminho onde Ele não está presente. Seja um caminho onde a gente vai e tome as nossas escolhas, onde nós tomamos as nossas decisões e deixamos Ele para trás. Nós não podemos encontrar Jesus em pessoas, porque nenhuma pessoa vai suprir aquilo que só Jesus pode suprir na nossa vida. Seja trauma, seja frustração que você passou, ninguém pode suprir, somente Ele. É nele que a gente tem que lançar nossas angústias, as nossas frustrações. Jesus não pode ser encontrado em ninguém para substituir Ele. E também no templo. Nós não podemos vir ao templo aqui se não for por Ele. Senão a gente perde a verdadeira essência. E eu falo, gente, cuidando de pessoas, o que a gente vê de pessoas que estão no automático, estão cumprindo algo, cumprindo tarefas, mas sem Jesus na vida delas. Você olha um relacionamento vazio com Jesus, você olha uma vida vazia de Jesus, mas elas estão lá, cumprindo. Elas estão fazendo igual Marta. Então, que nós possamos refletir nesta noite sobre esta palavra, que nós possamos meditar e avaliar aonde nós deixamos Jesus. Eu, durante o tempo da minha vida, eu já pensei nisso. E eu estava fazendo as coisas no automático, dando valor para outras coisas e não colocando Jesus aonde de fato Ele tem que estar. Jesus, Ele só tem um lugar na nossa vida. É o primeiro lugar. Jesus não vai estar em segundo, Jesus não vai estar em terceiro. Então que você possa refletir nessa mensagem, que Deus possa tocar no teu coração, que você possa orar ao Senhor, buscar no Senhor onde que você deixou Ele. No seu caminho, você se frustrou? Jesus, Ele está te chamando para dar uma nova chance. Jesus está colocando pessoas ali para mostrar que Ele está ali com você, para mostrar que Ele está ali do seu lado, para mostrar que Ele ainda te ama e que Ele quer que você volte para Ele. Aqueles discípulos ali, depois que eles andaram 11 quilômetros com Jesus e eles não reconheceram Jesus, aí depois eles vão e chamam Jesus. Chama esse homem, né? Porque para eles ainda não era Jesus. Ele chama eles para poder ir até a casa deles. E ali, quando Jesus parte o pão, aí Jesus mostra as marcas na mão dele. E eles reconhecem que Jesus é. O que Jesus precisa fazer para você reconhecer que Ele é o suficiente para você? Que nada pode substituir a presença dele na sua vida. E assim como eu falei no início,
eu já perdi várias coisas importantes. Eu já esqueci de muitas coisas, de datas, de compromissos, de situações na minha vida que tiveram impacto na minha vida. Outras não tiveram impacto tão grande, mas a maior delas é quando eu esqueci de Jesus. Quando eu deixei Jesus em segundo plano na minha vida. Fazer a obra de Deus, gente, sem Jesus é terrível. Quando a gente cai em si, a gente reconhece o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Não adianta a gente ver uma vida de aparência, não adianta a gente, porque eu tenho um título, porque eu tenho uma posição, querer se bancar de forte, porque é pior. Quanto mais a gente ficar relutando, mais Jesus ele vai nos cobrar. E quando eu entendi isso e vi que de fato eu precisava buscar uma vida com Ele, eu precisava reencontrar novamente com Ele, aí a minha vida começou a ter um sentido. Nesse tempo eu não entendia por que eu era líder de célula, eu não entendia por que Deus colocava pessoas na minha vida. Eu achava que era obra do acaso, eu achava que era situação que simplesmente acontecia, mas na verdade não. Deus ele estava me mostrando, Deus estava trabalhando. E gente, como eu sou grato a Deus por isso. Não deixe Jesus, não esqueça de Jesus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, porque Ele é a razão principal. Amém, Jesus? Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Que neste momento você possa estar refletindo sobre esta palavra, sobre tudo aquilo que foi dito. Eu não sei qual é a coisa mais importante que você esqueceu na sua vida, a coisa mais importante que você perdeu, que você deixou para trás. Mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus, de todas elas, é a coisa mais importante que a gente tem para nós. Se até hoje você não esqueceu Jesus, se até hoje você tem se mantido firme nos caminhos dele, continue, persevere. Mas se em algum momento você viu que você deixou Jesus de lado, seja na sua vida, seja no seu ministério, seja na sua vida espiritual, seja onde for da sua vida que você viu que você deixou Jesus, que você possa fazer uma oração sincera ao Senhor neste momento. Como eu falei, ontem foi ministrado da gente olhar onde a gente caiu e voltar. Que neste momento você possa voltar para onde você deixou Jesus. Que você possa voltar e se reconciliar novamente com Ele. Falar: Senhor Jesus, me perdoe. Eu estava nos seus caminhos, eu estava fazendo aquilo que o Senhor me pediu, eu estava seguindo a sua direção, mas eu falei, eu te deixei para trás. Eu comecei a seguir meus instintos, meus desejos, as minhas vontades, segui as minhas razões, fui contra a direção que o Senhor passou através dos meus pastores, dos meus líderes, e isso me afastou de Ti, me afastou da Tua presença. Talvez você já era para estar num nível muito acima, muito à frente daquilo que você está hoje, mas porque você deixou Jesus de lado, você atrasou o plano de Deus na sua vida, você atrasou a vontade de Deus de se cumprir na sua vida. Então que nesta noite você possa refletir, que você possa falar com o Senhor. Enquanto o louvor toca, se derrama na presença dEle, fale com Ele. Se você quiser vir aqui à frente orar, pode vir, mas não deixe de você fazer essa aliança com Ele. Eu fui encontrar
ao Senhor. Eu posso te ver, eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Senhor Jesus, que os nossos olhos venham estar em Ti, Senhor. Que nós não venhamos perder, Senhor, a Sua presença. Que nós não venhamos perder o Senhor das nossas vistas, Senhor. Que o Senhor venha ser a nossa referência, Senhor, não somente aqui, mas aonde nós estivermos. Que o Senhor venha ser a nossa luz, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos firmes nossos olhos em Ti. Que a Sua presença venha ser cada vez mais real, cada vez mais verdadeira. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos verdadeiramente nos entregar e nos render ao Senhor. Nos ajuda, Santo Espírito de Deus, a colocar esta palavra em nossos corações. E se há alguma coisa que nos tem nos afastado de Ti, Senhor, que nós temos colocado à frente do Senhor na nossa vida, que o Senhor possa estar abrindo nossos olhos, que o Senhor possa estar abrindo, Senhor amado, o nosso coração, e que nós possamos, ó Pai amado, viver uma vida verdadeira com o Senhor, uma vida onde a Sua presença, Senhor amado, se faça real todos os dias das nossas vidas, Senhor. Aleluia, Senhor. É que eu te peço, Pai amado, te louvo e te agradeço, Senhor. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluias. Amém, Jesus. Só dar os últimos recados aqui então. Sábado, dia 28, nós teremos o nosso culto de casais. Amém. Você que já fez a sua inscrição já está mais que confirmado. Você que não finalizou ainda, que
foi pago só metade, pode finalizar ela. Acho que o prazo é segunda-feira, né, para poder pagar toda a chácara, todos os custos. Então, dia 28, culto dos casais. Jejum de Esther. Não vai ter? Não vai? Jejuns de Esther. 3 dias de jejum e oração e ato profético. Tem data? Jejum de Esther é decretado para os nossos... Quando será? Dia 2 e 7, às 20 horas. Início dia 2 do 7. Entrega dia 4 do 7, às 20 horas. Amém? Então guarda essas datas, se organizem, se programem. 3 dias. Aqui a Bíblia fala que Esther levantou um clamor, né? Para que ela pudesse chegar até diante do rei e interceder pelo povo de Israel. Então que vocês possam levantar esse clamor, esse jejum, que vai ser algo poderoso, amém? A partir do dia 2, dia 3 e dia 4, às 20 horas. Amém, Jesus? Meus irmãos, o culto está encerrado. Deus abençoe a todos. Não saia sem nos dar o abraço, amém?